Então, turma, vamos à correção da nossa atividade. Vocês fizeram a leitura dessa história em quadrinhos aí, né? Para depois fazerem as questões. Vamos às questões. A personagem Calvin conta a Haroldo que no dia anterior enfrentou uma escolha difícil, ou seja, um dilema. Qual foi o dilema vivido por Calvin? Então, no primeiro quadrinho, nós temos aí: hoje no colégio tive que decidir se ia colar na prova ou não. Qual é o dilema dele? Decidir se ia colar na prova ou não. Muito fácil, né? Questão número 2. Releia estas frases da fala de Calvin. Mas claro que isso não justifica minhas trapaças. Porém, logo me perguntei se estava racionalizando minha negativa e aceitar as consequências de não ter estudado. Localize essas falas na tira e responda: por que elas se iniciam com as conjunções adversativas mas e porém? A quais ideias elas se opõem? Vamos ver a parte que aparece lá na tirinha. Quase todo mundo trapaceia uma vez, pelo menos. As pessoas burlam as regras e acham que pode se dar bem, mas claro que isso não justifica minhas trapaças. Então pensei, colar numa prova não é para tanto. Não se prejudica ninguém, porém, logo me perguntei se estava racionalizando minha negativa e aceitar as consequências de não ter estudado. A pergunta é a seguinte: por que elas se iniciam com as conjunções adversativas mais e porém? Porque elas transmitem o quê? Uma oposição, uma opinião contrária da frase que se diz anteriormente. A quais ideias elas se opõem? Então, na primeira aí, a conjunção mas está se opondo à ideia de que todo mundo trapaceia. Não é isso que tem no quadrinho aí? Ó, todo mundo trapaceia. Mas aí depois ele diz, mas claro que isso não justifica minhas trapaças. Na segunda aí, que é o porém, ele está se opondo à ideia de que colar não prejudicaria a ninguém. Questão número 4. Por que o desfecho da tirinha de Calvin é surpreendente e por isso provoca um efeito humorístico? O efeito humorístico se dá porque não foi falado no início da história, né? Isso, que ele estava fazendo uma prova de ética. Quando chega no final, que o leitor tem essa informação, né? Parece que é muito contrário que alguém pense em colar numa prova de ética, não é verdade? Se está fazendo uma prova de ética, como é que alguém vai pensar em colar? Por isso, o efeito humorístico da tira. Questão número 5. Você concorda com o Tigre Haroldo sobre a atitude de Calvin durante a prova ter sido uma vitória moral? Por quê? Em sua resposta, considere a informação dada na fala final de Calvin. Então, pessoal, essa questão é a resposta de acordo com a opinião de vocês. Mas nós podemos ver aí que ele sim teve uma vitória moral porque ele não se deixou convencer pelas desculpas que a maioria das pessoas começam a dar, né? Normalmente dão quando querem agir de forma antiética. E ele sim foi ético, já que ele preferiu entregar a prova em branco do que fazer algo que é considerado errado, correto?